Buenas, minha gente! Nesse vídeo vamos falar sobre a proibição de celulares na escola. Bora lá? Bem, gente, vamos falar sobre o Projeto 104/2015, né? O Projeto 104/2015, que restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de aulas dos estabelecimentos públicos e privados, ele foi aprovado na Câmara Federal, lá no Congresso, no finalzinho de 2024, quase apagando as luzes, né? E ele tem uma origem ali relacionada à utilização desses aparelhos no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados, se não foi o primeiro estado que proibiu o uso de celulares, então o projeto acabou tramitando na Câmara durante um bom tempo aí e finalmente foi aprovado e segue para o Senado. Bom, eu acho que é muito necessário, na verdade, que a gente faça um debate aprofundado sobre esse projeto. Porque, em geral, as pessoas que a gente conversa, e professores e professoras vão olhar o projeto na primeira instância, assim, né, e dizer, pô, legal, é um projeto que proíbe o uso de aparelhos celulares na sala de aula, estava na hora, né? Mas existem camadas por trás desse projeto que a gente precisa fazer um debate crítico, a gente precisa fazer um debate sério relativo à tecnologia na sociedade. E há uma qualidade no projeto justamente porque agora nós estamos começando a debater. Porém, o projeto não fez esse debate antes de ser aprovado, né? Não abriu audiências públicas, não foram chamados movimentos sociais, não foram chamados associações escolares de pais e mães e mestres para entender, na verdade, a realidade concreta da escola. O projeto ele parte de uma premissa de países avançados industrialmente, países que lideram o PISA na educação, que é o caso de Coreia do Sul, Finlândia, Estônia, Islândia e tal, que proibiram o acesso a celular na sala de aula, e França. Só que há uma outra questão além dessa proibição aí, né? Esses países eles não simplesmente proibiram, porque há um processo de coibição que é muito complicado quando a gente fala disso. Então vamos falar da realidade concreta primeiro, tá? A realidade concreta que se coloca hoje na escola pública é que nós temos, sim, a utilização massiva de celulares na sala de aula. Eu, por exemplo, sou professor de educação básica dos anos iniciais, né? No quinto ano é muito comum você ver 2, 3, 4 alunos com o celular na sala de aula, a gurizada que senta no fundão e que fica jogando, e eles não estão prestando atenção na sua aula ali. Eles estão ali naquele mundinho, tirando foto pro TikTok e tal, e mexendo no celular. E há certas condições e consequências nisso, como por exemplo a falta de atenção, TDAH, ansiedade, depressão, são vários fatores que estão relacionados à utilização massiva de celulares. E tem caído, já há muito tempo, um papel sobre o professor de regular a utilização desses aparelhos, né? Um papel que deveria ser das gestões escolares de fazer essa regulação antes de entrar na sala de aula. Na prática, a proibição dos celulares ela já existe regimentada em várias escolas. Ao menos a maior parte das escolas que eu conheço e as que eu trabalhei já tinham essa proibição, essa coibição dos aparelhos eletrônicos regimentada, né? Só que o que a gente tem hoje é uma lei federal, a criação de uma lei impositiva justamente para validar essas proibições, né? Que acaba indo no contraponto do que a gente precisa. Porque você tem uma lei federal feita para validar, para coibir esse processo de utilização de aparelhos portáteis em sala de aula e para validar com que o professor possa vir e pegar esse celular e retirar. Só que ao mesmo tempo nós temos situações críticas que se colocam, né? Vamos fazer um exemplo importante relativo à cultura do cigarro, né? Bom, gente, e você coloca uma lei impositiva, na verdade, quando falta a construção de uma cultura sobre a utilização de determinadas coisas, como foi o caso do cigarro. Você tinha toda uma cultura relativo a fumar em ambientes abertos, a cultura do cigarro ser maneiro e coisa e tal, e aí vem uma lei impositiva para proibir os cigarros em ambientes fechados. E demora um certo tempo para que essa lei pegue, mas ela pega porque ela é coibitiva. E no campo da utilização tecnológica nós temos a mesma situação. Não houve a construção de uma cultura para mostrar como se utiliza isso e a ausência de uma alfabetização digital. Então a gente tem que fazer um debate sério sobre o outro lado da lei, né? A lei tem um ponto positivo, evidentemente. Ela é uma lei que vem para tratar sobre esse assunto e tratar da forma que determinados países que vão bem à educação trataram. Mas ela tem um grande ponto negativo, porque ela cria a ilusão de que nós vamos resolver o problema da atenção em sala de aula.
E ao mesmo tempo em que ela cria essa ilusão, ela responsabiliza o professor novamente por ser o responsável que vai retirar o celular. E aí a gente tem sérios problemas, porque a gente vai ter alunos extremamente revoltados, alunos agressivos, né? A relação da juventude com a tecnologia hoje é extremamente complicada. Nós estamos falando de uma relação em que há um abuso tecnológico muito grande em que as pessoas não percebem a evidência desse abuso. Se constrói uma ideia de que os sujeitos são nativos digital, que é um conceito absurdo, porque o ser humano ele não tem como ser nativo tecnologicamente em absolutamente nada. Falar que existem nativos digitais seria a mesma coisa que dizer que existem nativos em fogo, que seria a mesma coisa que dizer que uma pessoa nasce sabendo fazer fogo, o que não é verdade, né? Então a gente acaba se perdendo nesse limbo dizendo, não, mas as crianças sabem, nasceram sabendo mexer em tecnologia? Não, porque você vai dar um aparelho para uma criança que nasceu em 2010, hoje tem 14 anos, e aí hoje você pede para ela escrever um artigo no Word ou utilizar um computador, e ela tranca, ela não sabe fazer, porque o que ela sabe é mexer nesse aparelho, que é fácil de mexer, que é feito para ser fácil, ela sabe mexer nas redes sociais e ela é induzida a ser usuária das redes sociais. Então ela não é nativa digital coisa nenhuma. Há um grande abuso tecnológico porque grande parte dos adolescentes tem passado 10, 12 horas com esses aparelhos na mão e muitas vezes dormem com eles. Então quando a gente começa a fazer a discussão, que foi a discussão feita por todos esses países, né, que são líderes em educação, a discussão ela não está situada no campo da coibição lá. É uma discussão que está situada no campo da alfabetização digital, alfabetização tecnológica, e no campo da saúde pública. Ou seja, no campo da alfabetização digital é a gente entender que para uma geração aprender a utilizar tecnologia você precisa ensinar. E a escola é o espaço de ensino para isso, né? Então, você não vai coibir simplesmente a tecnologia. Você vai coibir ela em determinados momentos, proibir ela naqueles momentos que precisa de atenção, mas você vai ter espaços de alfabetização tecnológica em que a gente vai ensinar a instalar programas, mexer no computador, montar e desmontar um computador e entender como essa máquina funciona, entender como é que a gente filtra informações que estão nas redes sociais. E ao mesmo tempo, se você fizer uma coibição agressiva demais, você vai ter pessoas com depressão, com ansiedade, com TDAH dentro da sala de aula e o professor vai ter que lidar com tudo isso. Então esses países, quando eles abriram a porta para o debate, eles lidaram com casos de saúde pública. A França, por exemplo, foi um dos primeiros países a ter centros de reabilitação digital para pessoas viciadas em aparelhos tecnológicos. Então a gente precisa, gente, quando a gente for falar sobre isso, sobre a proibição de celulares, entender que a mera coibição não basta. A gente precisa criar uma cultura de exemplo de utilização saudável das tecnologias, debater alfabetização tecnológica e tratar as situações de depressão, ansiedade, enfim, por ausência desses aparelhos como caso de saúde pública. Então a lei é positiva no sentido que ela abre a porta para o debate e é negativa em que o amplo debate não foi feito, porque no Brasil a gente tem a mania de simplesmente importar as leis, fazer a coibição e achar que vai funcionar. E o que a gente precisa é a construção de uma cultura digital. Bueno, gente, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aí embaixo e compartilha. Você pode ajudar o meu trabalho apoiando o canal lá pelo financiamento coletivo e recebendo uns brindes maneiros. Uma lua, um queijo e um beijo.